Salve, salve família. Caio falando aqui. E não sou muito de aparecer por aqui, né? Não tenho muito essa empolgação, mas hoje resolvi. Hoje resolvi compartilhar um vídeo aqui com a rede, né? E seria bem legal se pai, mãe, tio, tia, amigo, conhecido, aluno, vice, seria bem legal, bem legal. Eu vou compartilhar uma situação que aconteceu e para começar, vamos lá. Começar com a frase do Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, que lá em 2007, 2008, não lembro direito o filme, mas o Capitão Nascimento numa parte do filme ele fala assim: o sistema é foda. Bom, todo mundo sabe, eu acho que disso, né? Todo mundo sabe. E que eu vim compartilhar aqui, né? Eu vim compartilhar uma situação que aconteceu na escola. Eu sou professor de química do ensino médio, então dou aula para o primeiro, segundo, terceiro ano. Adolescentes aí de 15, 16 e 17 anos. É uma fase importante da vida, né? É uma fase chata, inclusive, muito chata. Nossa, mas o que tem de adolescente chato? E não é porque eles querem, porque faz parte da fase da vida. Eu já passei por isso, você já passou por isso, né? Ou você pode estar nessa fase, né? É uma fase que você é super indeciso e tal, enfim. E para isso depende de pessoas mais experientes te direcionando, te dando boas diretrizes, te mostrando, né, sempre os lados e de que lado que você vai estar, ou que caminho que você vai seguir. Bom, vamos lá. É uma situação. Estava lá na minha hora de atividade, estudando para o concurso, né, dando uma estudada para o concurso, revisando a agenda da semana para saber o que a gente ia fazer com os alunos. Bom, fui solicitado para conversar sobre as notas e fui com o maior prazer e fui questionado do porquê das notas baixas, né? Mas aí você vai falar, pô, mas você dá química, irmão? Mas química se tem nota baixa naturalmente? Não. Eu sou alguém muito. É, é, como que eu posso dizer? Eu conheço o lado do aluno, né? Então eu sei que a maioria não gosta de química, então eu não é do meu feitio ir lá com rancor no coração e dificultar, não. Mas qual que era o motivo, né, das notas estarem baixas? Os alunos não entregaram, eles não entregaram. Não é nem que eles não, nem que eles fizeram e tiveram um desempenho ruim. Eles não entregaram. Esse era o motivo. Eles não entregaram. E eu conversei isso com eles na sala, né? Eu tô com turmas super complicadas esse ano de primeiro ano em especial, né? É, a gente tem tido o reflexo da pandemia, das pessoas não terem mais noção do básico, não saber ler, não saber escrever, não saber interpretar e principalmente, né, não fazer, não ter mais aquela disciplina, poxa, eu preciso entregar tal dia, tal data, tal horário. Não se tem, né? Ah, professor, mas tem. A gente já tá aí há um ano e pouco, mas ainda os alunos não aprenderam. Eles não aprenderam, eles estão na cultura lá atrás e ainda a gente está precisando reensinar. Então o motivo era porque eles nem entregaram, né? Os poucos que entregaram conseguiram tirar nota. E veja que a gente nem discutiu a qualidade desse aprendizado. Eu só fui questionado sobre nota, beleza. Então, professor, a gente vai precisar alterar isso, né? A gente vai precisar deixar mais alta aí. Por quê? Porque a gente está recebendo cobrança, né? Existe uma fiscalização na escola por parte da Secretaria de Educação, pelos tutores, né? E a gente precisa alterar essas notas, né? É claro que precisa se fazer uma justificativa para levar isso adiante, mas se fizer essa justificativa vai sobrar para a gente. A gente infelizmente é refém daquilo que os pais, da opinião pública. A gente é refém dos pais, da indisciplina dos pais, dos alunos. Então a gente vai ter que achar uma maneira. O que você tem como solução para isso, professor? Bom, eu gosto muito de resolver problemas, mas eu fiquei pensando assim, bom, não faltei nenhum dia, dei, né, todas as aulas, trabalhei em todas as aulas, em
todas as turmas da melhor maneira possível, dentro da realidade que se tem em química, né? Mas eu trabalhei, oportunizei, reoportunizei, porque existe a recuperação, e reoportunizei a recuperação da recuperação. Então eu não sei o que eu tenho que fazer mais. Professor, então a gente vai ter que rever. Provavelmente vamos ter que alterar e tal. Beleza. Pô, nossa, é como se você chegasse lá, né? Imagina um copinho de chopp maravilhoso, delicioso, chega lá e tchum, joga água. Nossa, foi assim frustrante ouvir aquilo. E eu saí indignado, Por quê? Porque a gente é refém. E eu entendo por que me pediram isso. Porque de fato existe essa pressão, né? Só quem tá na escola sabe o quanto que as coisas mudaram, o quanto que se cobra resultado. E por que se cobra resultado? Né? Porque a educação virou uma moeda muito forte de politicagem, né? Então só se quer colocar número. E eu não sou contra resultado, eu sou, na verdade, muito empolgado com o resultado. Mas o resultado, sem saber como, por quê, sem ver a qualidade desse resultado, ele não significa nada. E você, pai, mãe, aluno, ou colega e amigo que deve estar vendo esse vídeo, você deve concordar comigo que não bate as coisas, né? Acho que você deve saber que o Paraná fez uma propaganda enorme de que a gente é o primeiro no IDEB do Brasil. Olha só que beleza, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente é o primeiro. A gente saiu lá do 7º lugar e chegou em primeiro. Mas aí você deve olhar assim e pensar, mas não, isso aí tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu tenho, né, você patrão também, né, que deve ter recebendo a galera do menor aprendiz, você deve olhar assim, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a maioria dos jovens, eles não sabem interpretar, eles não sabem ler, eles não sabem usar as 4 operações básicas da matemática, que é somar, diminuir, multiplicar e dividir. E aí você deve olhar, eles não sabem falar sobre as coisas, né? Explicar, né? Interpretar. Eles não conseguem mais nem ler, né? Nem ler. Se lê muito pouco, se fica muito tempo navegando nos vídeos, ouvindo pessoas, né? Tem muitos jovens, adolescentes que eles estão sendo influenciados e eu não estou dizendo que isso é ruim, mas eles ouvem horas de podcast, horas de influenciadores falando sobre isso, sobre aquilo, né? E pá, não sei o que, mas a capacidade de pensar que seria papel da escola de desenvolver não se faz isso. Por quê? Porque eu entendo que hoje é uma loucura, os pais já não têm mais tempo para os seus filhos, aquele tempo de qualidade de você sentar e perguntar, filho, como é que foi na escola hoje, o que você aprendeu, né? E parece que quanto mais velho vai ficando o filho, menos o pai faz isso, né? Então a gente tem feito isso, eu fiz isso, né? Eu sentei com cada aluno, conversei, expliquei, né? Quis saber por quê, né? Questionei por que dessa... Se tem consciência do porquê dessa nota baixa? E procurei fazer esse trabalho, porque isso me empolga, isso me coloca em contato com a realidade. Por quê? Porque a realidade do país, a realidade, o presente e o futuro nosso são os alunos, estão dentro da escola. E a gente sabe. E a gente quer o melhor para eles, a gente procura, a gente anseia o melhor para eles. Então eu sentei com a maioria deles, expliquei, a gente conversou, então teve aquele compromisso meu, dele, ouvir problema, falei, não, então vamos achar uma solução juntos, né, pelo menos entregar, cumprir prazos, se comprometa com você, não é comigo que você tem que se comprometer, não é com o professor o compromisso, o compromisso é com o aluno mesmo, porque é ele que precisa aprender, é ele que precisa se desenvolver, o professor está lá para
dar um empurrão nele, né? Para ajudar, para dar aquele start, ó, pô, dá para fazer outra coisa. E eu tenho muito nessa empolgação de que dá para olhar a vida de outra maneira, principalmente a educação pode te abrir portas que você nem imagina. Eu sou um fruto disso aí, né? Da educação de qualidade, da educação pública, enfim. Bom, e aí todo esse trabalho que eu fiz com os alunos de justificativa e a gente se comprometer a mudar o cenário para o segundo trimestre foi por água abaixo. Por quê? Porque o sistema é foda. Porque o sistema quer número. E ele quer número para depois colocar, né, na rede social, fazer propaganda, ou colocar nos veículos de comunicação, na TV, para depois, se puder, ganhar voto, né, se eleger, mostrar que investiu em ferramenta A, B ou C. E aí, bom, eu que estou na ponta, que estou no chão da escola, acabo nada, absolutamente nada do que se faz, professor, faz sentido. Por quê? Porque se você. Não importa se o aluno fez ou não fez. Não importa se ele deixou de fazer ou não. O que importa, meu brother, é que você tinha que fazer ele fazer, irmão. A qualquer custo. Se tira essa responsabilidade de casa e se coloca na escola, né? E aí a gente, eu não sei se vocês já pararam para ouvir, mas eu me interesso muito por isso, de ouvir vários podcasts, vários empresários, vários influenciadores, vários CEOs. Não, a escola acaba com a aprendizagem com a criatividade dos alunos. A escola não serve para nada. Por quê? Porque a gente recebe aqui semi-analfabetos e pá. Então, cara, se você quer, você pode pegar e assistir vídeo, você pode ficar aí, você tem tecnologia na sua mão e pô, isso tem. Se tem muita tecnologia na mão, se tem muita ferramenta para poder usar, se tem uma infinidade de coisa, cara, mas não é culpa da escola, né? Que o aluno não sabe usar, não se dá nem tempo de mostrar pro aluno como é que usa. A gente esqueceu que trabalhar com pessoa exige tempo, cara. O resultado com pessoa não é do dia para noite, o resultado com pessoa é devagar e às vezes esse resultado não vem, porque como eu disse um momentinho atrás, depende da vontade, do interesse, da disposição. E aquelas pessoas que entenderam que trabalhar com pessoas é difícil, mas a gente precisa. A gente precisa porque precisamos formar melhores pessoas, melhores alunos. Não só alunos, mas melhores pessoas. Pessoas que tenham capacidade de pensar, pessoas que tenham capacidade de analisar, pessoas que tenham controle das suas emoções, pessoas que tenham controle sobre o seu dinheiro, sobre suas finanças, que não sejam refém de cartão de crédito, que não sejam refém de rede social. A gente precisa ensinar essa galera. Porque, como eu disse, os pais têm conseguido fazer cada vez, têm tido menos tempo para fazer isso. Então a escola tem tentado. Mas todas as soluções que a quem está lá no chão da escola acha não se valoriza, na verdade não serve para nada. O não já não tem mais valor, não dá para fazer, então não vai fazer. Às vezes você privar ou corrigir é necessário, mas os alunos não têm mais tido essa noção. E eu entendo, eles realmente têm chegado sem noção. Quem tem que fazer isso? Nós. É difícil, é doloroso, é chato, às vezes é conflitivo, é muito conflitivo, estressante, mas é necessário. Só que uma vez que você vai tentar fazer isso, a escola como um todo, tá? Tô colocando aqui a equipe de direção, a equipe pedagógica, a equipe de funcionários, os professores. Mas é refém do sistema, por quê? Porque a gente precisa dar número. Não importa como foi esse número, não importa como ele chegou. O que importa é que ele tem que estar lá. Ele tem que estar lá. E é chato, porque você acaba tornando pessoas produto. Você acaba não ligando para como elas estão, para de que jeito elas estão, como que elas estão aprendendo.
e aí depois acaba só reclamando porque recebe, né, cada vez mais pessoas mal qualificadas para o mercado de trabalho, pessoas sem capacidade, né? A gente tem aí um boom, eu vou comentar algo, né, fora aqui um pouquinho, a gente tem um boom, né, de empregos na área da tecnologia digital, aí programador, a galera da análise de dados, a galera de desenvolvimento, mas não tem mão de obra qualificada. Por que será? Por que será, né? Porque não se liga para isso. Não se liga para pessoas, não se liga para formar pessoas. O que importa é, quando ela formar, quando ela tiver 18 anos, ela vai ser mais uma pagadora de imposto, vai ter um trabalho mal remunerado e nem sabe por quê. Por quê? Porque o sistema tá dizendo, tá aos quatro ventos jogando. Não se dedique, não se interesse por estudar. Por quê? Porque o que importa no fundo é arrumar um trabalho, pagar imposto lá, que é isso que a gente quer. Um desabafo aí de um professor. Quem chegou até aqui, se você concorda, discorda, achou que eu viajei, achou que eu falei cacas, comente. Se você quer acrescentar alguma coisa ou me dizer alguma coisa sobre algo que eu não percebi, comente. E se você não chegou até aqui também, se você falar, eu vi aí, beleza, cara, tá bom, eu já sei de tudo isso aí, e não quiser comentar também, tranquilo. Só foi um desabafo aí, achei interessante compartilhar, colocar um pouco da frustração para fora. E amanhã tem de novo, né? Amanhã a gente levanta com aquela empolgação de sempre e procurar fazer o meu papel sempre da melhor maneira possível, dentro das condições que eu tenho, mas sempre da melhor maneira possível. Não trabalhar, a gente tem que trabalhar sério, e eu trabalho muito sério, levo muito a sério a minha profissão, meu trabalho, e não vou. Posso ficar desanimado, sim, frustrado, sim, mas passa. Vou achar, com um grupo de pessoas boas que sempre tem dentro das escolas, a gente vai achar a solução e vai continuar lutando. Porque cada vez menos a gente tem se interessado por pessoas, e pessoas que precisam, que são os adolescentes, né? Os jovens e adolescentes. Não adianta depois a gente pegar quando adulto, quando já é mais difícil de, bem mais difícil de ajudar, bem mais difícil de mudar. A gente precisa achar uma alternativa, uma solução agora. E a escola é uma delas. A escola é um lugar em que se acha muita solução, se tem muita coisa boa. Talvez precise se olhar mais para essa galera aí para ver que tipo de solução que a gente tem encontrado para os nossos jovens e adolescentes. Valeu, família, abraço.